Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Evangelho Virtual do Prosebem TV. Vamos harmonizar nosso ambiente, nossa casa, nossos pensamentos, nossa psicosfera, buscando do alto que vem de Deus, a paz e a harmonia para os nossos lares, para os lares dos nossos vizinhos, da nossa comunidade. Que harmonia. Vamos harmonizar então com a leitura. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Uma boa reflexão a respeito do quanto nós nos importamos com as opiniões alheias, ao ponto de muitas vezes abandonar ações em prol da nossa própria evolução, do exercício do amor ao próximo que Jesus tanto nos outorga, né? Nos solicita, porque ficamos envergonhados, porque não temos companhia, e essa ação acaba perdendo o sentido, né? Então, que possamos pensar mais que as nossas ações cabe mais à nossa consciência submetê-la, porque é entre nós e Deus. Agora, a mensagem do livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. E isso quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Que mensagem rica, que lembrete importante. Pensar mais na saúde, na prosperidade, em como nós queremos vencer nos nossos obstáculos, na força que vem de dentro da gente, que nos conecta na fé que temos em Deus. Assim a gente consegue vencer melhor as adversidades. Então, harmonizados, agora façamos uma oração para nos conectar melhor com a espiritualidade, com as energias do bem, da paz, do amor, que agora corroboram em nosso favor.
alimentando nosso lar, nosso coração, consequentemente nosso espírito, descansando dos nossos problemas, a nossa mente. Busquemos a figura amada de Jesus, nosso mestre querido. Ó Jesus, que passaste por esse mundo, nos trazendo tantas mensagens, para que acordemos do nosso individualismo, do nosso egoísmo, e busquemos no entendimento do teu evangelho o nosso caminho para a verdadeira vida, consequentemente para a verdadeira felicidade. Jesus abençoa-nos ao nosso lar, aos nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amores e também aos nossos desamores. Abençoa-nos a todos, Senhor, para que busquemos nesse caminho, nessa jornada que estamos trilhando, o teu encontro, a tua mão, para que possamos entender o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, por que temos passado por tantos dissabores, por que temos encontrado tantas pedras no nosso caminho. E guiando-nos, Senhor, com a tua mão, possamos perceber que tudo e em tudo há um propósito, com um fim belo e maravilhoso. Vencendo os obstáculos, nos tornando mais fortes, conseguiremos encontrar alegria e paz. Auxiliando ao nosso próximo, possamos promover a tua palavra, a ação do amor. Que a paz e o amor de Jesus reine entre nós. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, aberto aleatoriamente. Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer um invólucro corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a terra. Para lhe servir de prova, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências.
Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem, fazendo com que por isso Jesus quis nos fazer compreender, em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia de sua chegada, conhecendo seus sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava entre eles e generalizava o ensino. Sua mãe se encontrava com eles e generalizava o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere ao Evangelho de São Marcos, há um ensinamento de que os nossos laços na Terra, frequentemente, são laços que foram promovidos antes da nossa encarnação, num planejamento reencarnatório, onde aquilo que nós precisamos desenvolver, saudar, curar, é colocado nesse planejamento. E se nós precisamos melhorar e curar, consequentemente, aqueles a quem a gente fez mal, ou a quem a gente obteve algum prejuízo de qualquer natureza, podem estar hoje reencarnados conosco, sendo os nossos pais, ou nossos filhos, ou nossos irmãos. Por isso que, muitas vezes, nas nossas famílias, existe uma diferença, divergência, onde as pessoas ali se sentem, de certa forma, com energias inversas. Onde deveria existir amor, existe aversão. Onde deveria existir o cuidado, existe aquele sentimento de repulsa. E isso porque muitas vezes algumas reminiscências daquele evento passado ainda é muito forte. Mas isso não quer dizer que devemos abandonar a nossa família, esses entes que nos trazem algum tipo de problema, de convívio. Pelo contrário, existe aí uma necessidade muito grande nessa reencarnação de restaurar a energia do amor, da fraternidade. Mas não podemos esquecer que não estamos só e que junto a nós existem outros espíritos, às vezes encarnados, às vezes desencarnados, que nos amam muito, que nos auxiliam, que nos querem bem, que nos amparam sempre que necessário.
que são verdadeiros companheiros de jornada, tanto encarnados quanto desencarnados. Esses, sim, são os nossos familiares, a nossa família espiritual. Esse entendimento, somente o estudo da encarnação, da necessidade da reencarnação, é que vai nos trazer um pouco de conhecimento, de compreensão de tudo que acontece, né? De desarmonia. Mas não é impossível restaurar a harmonia, trazer a paz e o amor, o respeito para aquela relação doente, a compreensão. E um primeiro passo, quando a gente percebe que existe esse distanciamento, é a oração. Orar por aquele irmão, pai, mãe ou filho que por algum motivo não conseguimos alcançar intimamente na emoção. Orar por nós para que possamos vencer esses sentimentos que nos repelem, para que possa nos ajudar a amar e reunir novamente, né? Trazendo a restauração das boas energias. E assim podemos seguir em frente. Então, a nossa família consanguínea pode não ser a nossa família espiritual hoje, ainda, mas pode se transformar se a nossa ação for em prol desse entendimento, de recuperar o que um dia esteve perdido. Vamos fazer a oração, então, agradecendo a Deus, Pai de amor, ao Mestre amado Jesus, por esta imensa oportunidade, maravilhosa oportunidade de nos reunir em seu nome, buscando a harmonia, a paz dos nossos lares, da nossa família. Traga, Senhor, para o nosso coração esta alegria de estarmos juntos, reunidos. Que possamos unir forças em teu favor para fazer o bem, para amar o próximo, que está tão próximo da gente. Pedimos também, Senhor, energias para fluidificar a nossa água e que ela nos traga bem-estar e harmonia. Pedimos também, Senhor, pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, pelos nossos governantes, para que todos encontrem em Ti a luz a iluminar o seu caminho e que a paz e o amor reine sempre entre nós. Que assim seja. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos outros eventos realizados pelo canal do Prozebem TV. Muito obrigada e até a próxima. Muita paz.